Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Psicast Vibe, o podcast onde a cabeça é o papo ou o papo é a cabeça. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante que é Berlim Descomplicado. Um papo sobre educação e diversidade com o nosso convidado muito especial, o Di, que trabalha aqui numa escola portuguesa alemã com a função de pedagogo social. Mas eu vou pedir que ele se apresente para todos nós, para que vocês possam conhecer melhor essa pessoa tão especial. Eu sou o Di, Wilcher Soares, sou psicólogo formado pelo FRJ. Minha origem é mais a psicanálise, mas eu tenho várias influências, né? A minha formação é de 2006, né? Então desde lá até aqui muita coisa aconteceu. E eu estou há 14 anos quase em Berlim e na escola europeia já há 10 anos. É uma escola pública, né? É uma escola pública. Legal, né? Aí já está mostrando um pouco dessa abertura que a gente vê aqui em Berlim, né? Então, como é que foi essa coisa, conta pra gente, trocar as praias do Rio pelas ruas de Berlim? Bom, eu cresci na Tijuca, então não troquei as praias, não. Só se você pegasse um ônibus... O Rio de Janeiro era quase tão urbano quanto Berlim. Mas não sei, eu acho que tem muitas semelhanças também com o Rio. Não tem só diferença. Claro, o clima é quase que diametralmente oposto. Né? A gente está notando isso aqui. Mas o frio, né, em Berlim é tão longo quanto, tão insuportavelmente longo quanto o calor no Rio de Janeiro. Né? Que no momento também está insuportavelmente quente. Exatamente. Né? 47 graus. São os mesmos 6 meses, né? Tipo, a metade do ano que lá é insuportavelmente quente e aqui é insuportavelmente frio, então... E aí você veio para cá e como é que foi essa trajetória até você chegar em escola? Eu acho que assim, sendo um psicólogo com uma formação psicanalítica, né? Que me parece que é unicotiana, né? Que assim, bem bacana, você já vem com uma escuta afinada, né? Sim, acho que também é uma coisa de personalidade, né? Muita gente que, inclusive, opta pela psicologia clínica porque já tem uma escuta mais afinada. Já percebe que talvez tenha um talento nisso. Mas você quer saber do trajeto, o que me levou para a escola? Por que você foi para a escola? Se foi uma escolha, se foi uma necessidade, se foi, enfim, ou uma coisa diferente disso? O percurso da psicologia para pessoas, não para estrangeiros, mas para pessoas que estudaram psicologia fora da Alemanha é muito complicado aqui, né? Dentro da União Europeia, inclusive, eu acho que a Alemanha tem uma legislação muito específica para psicologia clínica. Então, quando eu cheguei, não foi uma opção continuar o caminho da psicologia clínica. Eu ia ter que fazer um detour imenso. Acabou que eu fui fazendo outras coisas, né? Dando aula de português para estrangeiros e coisas do tipo. Até que depois de uns 3 anos, meio que surgiu esse convite para, né, uma amiga que morava com uma assistente social brasileira que me falou sobre... estão precisando de uma pessoa para fazer assistência social, né, ou pedagogia social na escola europeia, nativo de português, e aí foi o telefone sem fio, voltou o telefone sem fio, me convidaram para entrevista de emprego, eu saí de lá com emprego. Caraca, que legal, né? E eu acredito que, considerando toda essa diversidade que a gente está falando, deve ser um grande desafio, mas também um grande aprendizado. Como é que lidar com esse caldeirão de cultura, né, de pessoas de tantas nacionalidades, né, etnias, diversidade de gênero, enfim, como é que é essa coisa, como é que é essa realidade, assim, para a gente entender um pouquinho melhor? Não sei se tem essa variedade toda de culturas e etnias, né, dentro da escola, porque por mais que exista alguma variedade, tem sempre o denominador comum que é a vida em Berlim, né? Todo mundo que está ali vive e mora em Berlim, está acostumado ao nosso modo de
viver berlinense. Por mais que algumas pessoas tragam outras influências, né, tem sempre um denominador comum que é onde a gente se baseia. Eu não sei se a gente acha isso, né? De repente, você percebe, né? essa diversidade tão maior em relação ao Brasil? Porque o Brasil também tem uma diversidade grande em si. Tem uma diversidade grande, mas assim, no imaginário, né, conversando sobre isso, a impressão que eu tenho é que vem muita gente para cá, e recentemente muito mais gente, por conta das guerras ou das situações difíceis nos outros países, né? A gente vê que a Alemanha é uma boa opção para essa galera, né? Então, assim, a impressão que a gente tem é que tem muita gente de culturas diferentes. Aí a gente vê, né, que um quarto da Alemanha também não é de alemão, né? Então, assim, 75% só. Né? Então tem essa diferença. Então eu fico imaginando, né? E de repente estou imaginando de um jeito muito diferente. Tem uma realidade muito, muito específica. Eu trabalho numa escola particular, numa cidade do interior, quer dizer, do norte fluminense, uma cidade, né, serrana, né? E ali a gente tem diversidade, mas é bem diferente. Não é uma escola pública que você tem realmente, né, uma possibilidade de lidar com pessoas muito mais diversas. Mas é claro que tem também, né? Até porque a diversidade já existe de cara. Todo mundo é um só, né? Então nós somos diversos mesmo. Não, talvez isso não me salte à vista, porque não, né, já morando em Berlim há tanto tempo, é a nossa realidade aqui, né? Uma cidade super diversa. Então eu não acho que a escola seja tão mais diversa do que a realidade que a gente vive na cidade. Mas assim, os desafios que você enfrenta, assim, quem são os vilões aí do teu trabalho, né? O que te atrapalha? E depois eu vou te perguntar o que ajuda também, né? Eu acho que a principal coisa, como eu trabalho numa das escolas do conceito de escola europeia do Senado berlinense, que é para o português e alemão, que é um setor dentro de uma escola normal, né? Tem escolas com outras línguas que têm mais representação em Berlim, como inglês, francês, espanhol, russo. Aí são escolas inteiras bilíngues, né? O setor português e o setor grego são setores pequenos dentro de escolas normais. Eu acho que isso também contribui um pouco para não ser tão diversa assim, né? A escola onde eu estou especificamente. Mas uma coisa que eu vejo que atrapalha muito a questão, né, especialmente da saúde mental e da adaptação de falantes de português em Berlim, é a ausência de uma rede oficial de apoios em português. Né? Porque Berlim é uma cidade com todo tipo de apoio, né, para famílias, para necessidades especiais, etc. Mas em português isso não existe. Né? Para você ter um exemplo, aqui na Alemanha as pessoas têm direito à terapia pelo plano de saúde, que é obrigatório, né? Todo mundo tem que pagar plano de saúde. Só existe um terapeuta de crianças e adolescentes em toda Berlim que é falante de português, que atende pelo plano de saúde. Né? Então imagina a demanda dele, né? E a escassez. E a demanda reprimida, né? Sim. Caramba. E a gente vê, é interessante isso, né? Porque eu ontem entrei numa loja e o cara falou assim, olá, eu falei, gente, onde eu tô? Que era brasileiro, não é muito comum, a gente escuta muitas pessoas falando inglês aqui direto, né? Eu sei que não é, né, a língua nativa daqui, mas parece que se tem uma sensação de estar num espaço mais internacional. Claro, isso aqui é uma capital, né? Mas assim, as coisas que, por exemplo, que você vê que são super legais do seu trabalho, por exemplo, né? Eu acho que, especialmente nessa escola, onde eu estou há 10 anos, tem uma mentalidade muito aberta para perceber, né, cada aluna e aluna na sua especificidade. Inclusive, isso está ancorado na lei, né, da educação alemã. A necessidade de adaptar o conteúdo educacional para cada pessoa. Como é que é isso? Porque isso é um desafio. Eu sei, porque a gente tem sentido isso, a gente não tem. Tem essa legislação também, você precisa fazer isso,
mas a gente esbarra muito com alguns obstáculos, tipo, que metodologia, como que o professor vai fazer isso, porque sempre, pelo menos lá, né, são escolas onde os professores migram para várias escolas o tempo todo, né, vão para lá e para cá, como é que eles fazem isso, né? É difícil, existe um plano de estudo individualizado, você tem que fazer, mas na prática isso rola com muita dificuldade. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que acontece aqui. Sempre vai ser desafiador, né? Acho que as turmas aqui escolares, elas tendem a ser menores do que no Brasil. Em geral, você tem um número máximo de 25 alunos por turma. As turmas falantes de português são, inclusive, menores, né? Em geral, tem uns 20 alunos. Deixa a coisa mais fácil, mas ainda assim não é ideal, né? Porque eu acho que o próprio conceito de educação, né? Que vem dessa coisa de, tipo... Os pais têm que trabalhar, não tem quem cuide dos filhos, os filhos têm que ficar na escola o dia inteiro, então coloca um monte de criança dentro de uma mesma turma e vamos educar. Né? É um conceito que a escola não mudou muito nos últimos 100 anos, né? Apesar da nossa sociedade ter mudado absurdamente, especialmente em relação a avanço tecnológico, a escola e a maneira como se pensa a escola não mudou muito. Né? Ela está mudando agora, né, aos poucos, mas o próprio conceito é meio datado. Né? É meio século XX mesmo, né? Sociedade industrial, um atrás do outro, sim. A coisa da série, da homogeneidade, né? Todo mundo naquela fase. Eu sou da área do desenvolvimento cognitivo, eu sei claramente que nem as pessoas têm... Cada uma tem o seu tempo de desenvolvimento, então não é que ela não consegue, às vezes ela não está naquele amadurecimento suficiente para conseguir acompanhar e aí fica aquela tragédia, vai perder o ano, porque a única opção que tem é essa mesmo, refazer para amadurecer. Mas a leitura normalmente refazer porque tem transtorno, então não refaz porque se tem transtorno você não pode segurar. Então você acaba não desenvolvendo. Fica sendo uma coisa super complicada para você, porque falta o entendimento. Como você falou, né? A gente tem uma escola que, eu acho que até a sociedade pensa um pouco assim também, né? Apesar da gente estar, assim... crescendo, ampliando os horizontes, há um retrocesso sempre solicitado, principalmente por parte dos pais, os professores resistem, né? Então você tem aquela, como é que eu faço isso? Como é que eu vou fazer isso acontecer? A pessoa fala, não consigo de jeito nenhum. Então, por exemplo, se você tem, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, se você tem um aluno que ele tem uma deficiência intelectual grave, ela tem o direito de estar na escola pela questão da inclusão, ótimo, bacana, mas ela não vai conseguir acompanhar, obviamente, né? E aí, como é que você faz isso, né? Então, assim, por exemplo, às vezes pede uma avaliação neuropsicológica, faz um mapeamento cognitivo, vê em que fase do desenvolvimento está para você adequar esses instrumentos. Mas fica diferente dos caras que estão lá na sala de aula. Então é um desafio muito grande. Como é que vocês fazem essa adaptação? Precisa de dinheiro, né, para empregar pessoas o suficiente para, primeiro, ter turmas de um tamanho manejável. Segundo, precisa de psicopedagogos, né, que acompanhem alunos com necessidades especiais nas turmas. Precisa da percepção de que isso existe, está presente. Também tem as conferências de classe, onde cada aluno é discutido por todos os professores que ensinam naquela turma e as psicopedagogas e assistentes sociais e ou psicólogo, para discutir cada caso e ver o que pode funcionar, o que, né, pode melhorar, quais são os desafios, quais são as diferentes perspectivas multidisciplinares em relação àquela pessoa. Essas conferências acontecem uma vez a cada semestre, né, por cada turma. Tudo isso também, né, denota tempo e capacidade profissional, custo. Então, né, mas educação é um esforço hercúleo, realmente, né? O próprio Freud descreveu a educação como uma das 3 tarefas impossíveis, né? A primeira era governar, analisar
né, a psique e educar. São as 3 tarefas impossíveis que vão estar sempre incompletas. E assim, a gente estava falando assim, uma coisa sobre diferenças, né, de como está se comportando, né, parte das crianças e jovens no Brasil, né, não é todo mundo, óbvio, mas parece que aqui não é tanto assim, quer dizer assim, é uma coisa em que eles têm muita dificuldade por terem uma vida muito pavimentada pelos pais e por terem que atender as necessidades narcísicas, talvez, né, desses pais, de que vai dar certo, que tem que ser feliz, não sei o quê. Eles têm muita dificuldade de lidar com frustração. Né? Então, assim, são exigências de uma singularidade que tem que ser respeitada, mas é como se fosse mais do que a singularidade. É um individualismo, cada um no seu quadradinho, então você não consegue conversar. Mas a gente estava conversando, né, e você falou que aqui é diferente, você não vê isso, né? Eu acho que tem a ver com o fato de eu trabalhar com um público majoritariamente migrante, né? E a própria história de migração já coloca uma frustração em questão. E eu trabalho, né, dentro desse setor falante de português, ele é muito multifacetado em si, né? Porque, por exemplo, tem as crianças que nasceram e cresceram na Alemanha e tem 1 ou 2 responsáveis falantes de português. Né? Então já são constelações diferentes. Tem os que chegaram do Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal, no meio do caminho, já no meio da infância ou na adolescência, e a família resolveu se mudar para Berlim. Né? Tem filhos e filhas de diplomatas, né, de países falantes de português. Então já é uma constelação muito variada. Né? Tem adolescentes com mais contato com a língua portuguesa e com as culturas falantes de português e adolescentes com menos. Dentro dessa constelação, eu tendo a trabalhar mais com o que a gente chama de Quereinsteiger-Innen, que são as pessoas que entram pelo meio do caminho, né? Que são as que chegam aqui e entram na escola vindo de um país falante de português. E essa história de migração ela já coloca, né, um tropeço ali, porque em geral esses adolescentes eles não escolheram se mudar para a Alemanha, né? Eles tiveram que sair da cultura, da língua, do círculo social, das famílias, daquilo que era conhecido e vir para um país com uma cultura que a maioria dos brasileiros acha muito diferente, né? Uma língua que é difícil aprender para a gente. Um clima, né, que também tem suas dificuldades. Então, assim, tem vários tropeços. Os pais também, em geral, sofrem uma ferida narcísica muito grande, de reposicionamento profissional, reposicionamento na sociedade, né? Às vezes eram pessoas com muitos privilégios, né, nos países de origem, chegam aqui, são estrangeiros, né, se forem não brancos ou se forem lidos como não brancos, ainda estão num degrau abaixo na sociedade alemã. Então aí você vai tendo várias questões que não estavam presentes e que surgem como um passe de mágica, né? E que provocam um amadurecimento também, né? Forçam o amadurecimento. Então eu não vejo tanto esse caminho muito pavimentado, né? Pelo contrário, eu vejo biografias muito turbulentas. E aí, como é que entra você nesse trabalho? Quais são esses desafios? O que você faz, assim, especificamente? Como é que é seu acompanhamento? Nesses casos que eu estou descrevendo, às vezes a sensação do que eu faço é de que eu estou segurando as paredes da represa, né? Para a represa não ruir e inundar aquele adolescente. Porque às vezes está tudo indo mal, né? Os pais estão tendo dificuldades, o adolescente não consegue aprender a língua ou está bloqueando o aprendizado do alemão, né? Está no meio da puberdade, então está passando a puberdade né? Sendo revirado de ponta cabeça. Caramba, que coisa, né? Às vezes entra uma questão de neurodiversidade, TDAH, autismo, né? Dislexia, né? Que já complica ainda mais. Então eu estou ali, às vezes, né, não só fazendo uma leitura do que está acontecendo, mas dando bastante apoio emocional, né, ajudando a dar claridade para o que está acontecendo, nomear, dar nomes aos bois, né, que eu acho que é importante. Isso é.
Os adolescentes hoje estão muito espertinhos, né? Porque eles ficam vendo as coisas no TikTok e no YouTube, então eles já sabem um monte de termos, já sabem tudo sobre neurodiversidade, ainda mais quem já vem com diagnóstico. Então, né, a gente troca muito sobre isso também. E tem alguma situação assim que você diz assim, poxa, meu trabalho vale a pena, isso foi muito legal, né? No dia a dia essa situação se mostra sempre, né? Quando eu vejo que a minha presença é recebida com alegria pelos, né, não por todos, mas por muitos jovens na escola, a gente sabe que a gente está fazendo alguma coisa certa e que né, que a minha presença ali tem valor. Então esse termômetro da alegria, né, para mim ele é importante. Você sabe que é uma coisa interessante que acontece comigo, né? Porque eu sou psicóloga escolar, mas parece que é alguma coisa parecida, trabalho com orientação profissional, mas eu trabalho na coordenação da escola, né? A leitura dos adolescentes ela é daí da delegacia, né? Ela é do setor de punição. Então, se eu chamo para conversar, caraca, os caras ficam morrendo de medo. Eu fico chateada, porque eu acho que não é muito longe, né, do que você quer, mas a representação social que eles têm de coordenação e muito cindido, né, escola e eu. Então, assim, como se não fosse a mesma coisa, né? Então, eu acho muito legal quando você pode falar assim, pô, o cara gosta de me ver lá e eu faço a diferença, né, para eles, né? Mas para isso a gente também trabalha muito na questão da nossa percepção dentro dessa estrutura, em diferenciar o nosso papel dos professores, né? Porque os professores e a direção da escola têm essa função de policiamento, né? De dar nota e possivelmente punições, e as pessoas que trabalham no serviço social e na psicologia não dão punições, não se posicionam dessa maneira, não dão nota. Só conversa. Né? Não tem essa função de poder estrutural. Né? E a gente, a gente esclarece isso de uma maneira muito direta desde que eles chegam lá na escola, né? Já na primeira semana, né? Vão ser recebidos primeiro pelo professor ou professora de turma, vão conhecer a escola, depois a gente vai se apresentar o que é o trabalho social na escola, a gente vai falar sobre o conceito de Schweigepflicht, que é o sigilo, né? Vai dizer para eles que a nossa escuta é diferenciada em relação aos professores, no sentido de que a maioria das coisas que eles contam para a gente pode ficar entre a gente, né? A não ser que infrinja alguma lei muito grave ou que seja um perigo iminente, né, para a vida deles. Um risco, né? Um risco muito grande. Aí a gente esclarece também, nesses casos, a gente quebra o sigilo, mas a gente tem muitas coisas ali, no lugar para proteger também a nossa imagem perante os adolescentes e, claro, o trabalho de relação. Né, que a gente acredita que o trabalho social na escola, especialmente com adolescentes, ele só acontece a partir da relação que nós temos. Né? Então, se a gente não se conhece e se eles não sabem como é que a gente... Né, se não é uma relação autêntica, se eles não sabem como é que a gente funciona, né, qual é o nosso tipo de personalidade mesmo, e se a gente é punitivo, se a gente é autoritário, ou se a gente é, gente boa... Né? Em geral, eles não vão procurar a gente para conversar por livre e espontânea vontade quando eles tiverem um problema. Então, a gente trabalha também nessa imagem. É vocês... Como é essa equipe aí de... É uma equipe grande, né? Inclusive para os padrões alemães e berlinenses, nós somos atualmente 10 no total. Sou eu e mais uma psicóloga na psicologia da escola e mais 8 pedagogos sociais, né? E quais são... Qual é uma escola de 1000 alunos, né? Para as pessoas terem uma noção. São 1000 alunos, mais ou menos, 100 professores, pega o ensino, parte do ensino, eu não sei agora como é que é ensino fundamental médio. É fundamental e médio, provavelmente. Pega do 7º até o 10º, que aqui a gente chama de Mittelstufe, né, que é o ensino médio, e depois a Oberstufe, que é a preparação para a faculdade. Né? É o antigo 2º grau. Ah, é?
Porque no Brasil é assim, você tem do primeiro ao nono, inclui o primeiro ano é a alfabetização, né, até o nono ano, que é o ensino fundamental. A gente chama de Fundi 1 até o quinto, sexto, sétimo, oitavo. E do sexto em diante você tem o Fundi 2, depois o médio, que são mais 3 anos. Mas a gente sabe que tem uma coisa muito diferente. Fala um pouquinho sobre essa questão de seleção, de avaliação. Como é que é a seleção? Eu sei que faz diferença porque eu vejo o pessoal bem estressado aí com as avaliações, né? Numa escola normal, a sociedade alemã e o sistema escolar alemães, eu acho bastante cruéis. Coloca muita pressão nas crianças desde cedo, porque as notas escolares vão fazer diferença para a seleção nas universidades mais tarde, porque não tem vestibular. Né? Então a nota com que você sai da escola é a nota com que você vai aplicar para as universidades. E tem essa coisa de que você não pode aplicar para a universidade, que você tem que fazer um curso técnico, tem um divisor de águas aí? Tem. É muito complexo esse sistema, não sei se eu vou conseguir resumir isso de uma maneira compreensível, rapidamente, mas basicamente existe... já teve muita alteração esse sistema nos últimos anos, já há uma boa década ou mais que existe o conceito da escola integrada no ensino médio, a parte do fundamental e médio, que todo mundo estuda junto e o que vai decidir quem vai para Oberstufe, que seriam o ensino médio, eu acho, no Brasil, que se falou esses últimos 3 anos, antes da universidade, é realmente a nata. Né, as notas, não diria nata, mas quem tem mais talento para ter sucesso nesse tipo de avaliação. Não, assim, eu digo a nata assim, do desempenho lógico-matemático, normalmente é isso aí. Exatamente. Né? Então, é complicado. Aí o cara não vai para a universidade, vai ter que voltar para o Brasil. Tem muita gente muito inteligente que não consegue acesso à universidade, mesmo porque para alguns cursos universitários, tipo psicologia e medicina, você precisa de nota máxima, né, na escola. Então, é preciso muito privilégio ou vários privilégios acumulados para que um aluno, aluna ou aluna consiga ter essa nota máxima para logo depois da escola poder tentar aplicar para os cursos mais valorizados, né, nas universidades. E aí vai ter que ter uma vidinha bem linear, né? Uma vida bem linear, uma vida emocional muito estável, uma vida financeira muito estável. Em geral, a gente vê que, né, aqui na Alemanha em geral, famílias acadêmicas tendem a gerar, né, filhos que vão seguir esses passos acadêmicos também, né, e famílias não acadêmicas tendem a gerar filhos que não vão conseguir fazer isso também. Famílias com questões, né, de saúde mental, né, ou, né, outras questões, né, de migração ou outros tropeços de biografia vão influenciar o acesso à universidade em geral. Eu queria falar um pouquinho também, que a gente não falou ainda, né? A gente falou sobre diversidade aí de etnias, de migração, diversidade de gênero. Como é que é vivido aqui nas escolas? A gente tem um país, né? O Brasil, eu acho que ele ainda é muito atrasado nesse sentido, né? Assim, muito machista, muito conservador, talvez seja a palavra, no sentido de pouca disponibilidade para entender, né, essa condição de cada um, né? A individualidade, né, e o gênero, né? Então, como é que é isso? Assim? Eu vejo essa diferença não muito pela cultura Brasil-Alemanha, mas mais por bolhas, né? Eu acho que aqui na Alemanha talvez tenha mais bolhas, ou a bolha, né, liberal nos costumes é maior aqui talvez do que no Brasil. Né, mas não que não esteja presente no Brasil também. Tem muita gente super para frentex, né, em todos os lugares do mundo. Aqui eu tenho a impressão de que até por causa primeiro porque a Europa é o berço do individualismo, né? Segundo, porque já aconteceu aqui na Alemanha especificamente as atrocidades do Holocausto,
né, inclusive onde pessoas, né, especialmente homens gays, eram enviados também para os campos de concentração. Então, existem muitas leis hoje em dia protegendo a diversidade. E isso, obviamente, se espelha nas escolas também, porque as escolas não estão distantes da lei. Não, e a lei também aqui funciona, né? Uma coisa bem legal. Né, funciona talvez melhor do que no Brasil, mas também tem muitos buracos de lei aqui. Né? Mas eu acho essas maravilhas que a maioria dos brasileiros idealiza, não. Eu acho bom a gente falar sobre isso, porque quando você vê as pessoas falando sobre morar fora do Brasil, é como se você fosse se livrar de uma doença, como se fosse se livrar de um castigo, de uma punição. E cada lugar tem a sua especificidade, né? A gente está mudando de doença e castigo. Pro lugar. Então, assim, não você. E assim, eu já peguei intercambiário, às vezes, lá nas escolas, que vão dizer, vem dos Estados Unidos, né? Que o brasileiro adora, né? Aí, o que você está fazendo aqui? Tanto lugar para ir. Pô, peraí, gente, isso aqui é maravilhoso também. Né? O Brasil tem uma cara, né, que você tem que gostar daquilo ali, né? Tem a leveza, tudo, tem a bagunça, tem a impunidade, né? Mas é um povo que não é assim, é cordial no sentido do coração, quer dizer, que é ao mesmo tempo que explode, ao mesmo tempo que é, né? Ele não é assim fofíssimo como a gente... Não é. Né? Mas tem uma inteligência emocional que eu acho que às vezes falta aqui na Alemanha. Né? É que é uma rigidez muito grande, né? Assim, nesse sentido. Eu acho que o Brasil tem uma leveza. Você chega no aeroporto, né? Você está aqui no aeroporto, na Europa, né? O cara te olha assim, você já vai com medo, né? Assim, será que ele vai cismar com o meu comprimido de Neosaldina, né? Mas aí você chega no aeroporto no Rio, você quer? E aí, beleza? Como é que foi? Tá frio? Já vai falando com você, já vai conversando. Então, assim, tem essa coisa, né? Então, assim, eu acho que as escolhas que a gente faz, elas não estão necessariamente porque é geográfico o teu incômodo, né? Eu acho que isso sim, que eu acho que é importante. O incômodo, quando ele tá com você, você vai para onde você vai, né? Todo lugar vai ter seus incômodos, né? A Alemanha está longe de ser um país perfeito, está longe de ser o lugar metódico que está no imaginário internacional, está longe de ser a eficiência que as pessoas pensam que está longe, especialmente Berlim, né? Eu vi uma coisa muito interessante, que me chamou muita atenção. Eu fui também mais para o sul, né? E, assim, como as pessoas não aceitam cartão. Às vezes você vai para São Paulo, o cara só fala assim, débito ou crédito. Eu nem te pergunto se você vai pagar em dinheiro. Aqui, muitos lugares não. Então, assim, a sensação que dá é que não só nisso, né? Esse é um exemplo que eu estou vendo, mas os relatos que eu tenho que assim, a tecnologia, nesse sentido de desburocratizar, de facilitar, tá bem em descompasso com a gente até. Né? Tá, e tem uma justificativa histórica para isso, né? Os órgãos de espionagem, né, da sociedade civil, especialmente na antiga Alemanha Oriental, eram muito presentes. Então, muitos alemães não se sentem à vontade que em algum lugar esteja marcado cada despesa que eles fizeram com o cartão. E o dinheiro, né, em espécie, você não pode traçar ele de volta. Você paga ali por uma coisa, e um produto, um serviço, e ninguém tem como ligar aquilo a você, enquanto que você, com o seu cartão, você vai deixando rastros, né, não só de por onde você anda, como o que você compra e dando dicas de quem você é. Né? E a sociedade alemã, especialmente do Antigo Leste, está um pouco vacinada contra isso, que é inclusive o porquê de direitos sobre imagem, né, serem tão importantes aqui. Eles têm uma resistência também a câmeras em lugares públicos. Né? Pena que o celular está ouvindo você, né? Hoje a inteligência artificial já está fazendo esse serviço. Mesmo que... Mas tem uma desconfiança cultural, né, em relação a esses aparelhos de vigilância estatal. Se você não sabe quem é que está vendo isso, quem é que vai avaliar, onde isso vai ser guardado, né? Existe um calejamento. Eu acho que também faz sentido, né? Faz sentido. Sobre todos esses desafios, né? O que você acha que funciona muito bem e o que você acha que precisa melhorar nesse sentido da escola, né? Voltando para a escola.
Eu acho que a escola precisa melhorar como conceito mesmo. Hoje em dia a gente está numa geração que os jovens aprendem muito de maneira autodidata, por assim dizer, porque eles se ocupam muito com os temas que interessam, né? Tipo, na internet. Né? Se alguma coisa desperta o interesse, eles vão atrás, assistem vídeo, vão ler, vão assistir, né, vídeos no YouTube. E isso é um tipo de formação também. Eu acho que talvez a escola, né, para melhorar mesmo, ela tem que... acho que a gente tem que melhorar enquanto sociedade. Eu acho que ela tem que contribuir para a gente melhorar enquanto sociedade, no sentido de se focar mais na educação emocional dos indivíduos e parar com essa obrigatoriedade dessas matérias estanques, né? Especialmente aqui na Alemanha, é uma crueldade a questão da matemática, que é muito forte, né? Para você se formar na escola, você tem um grau de matemática super elevado, você tem que ver aquilo até o final. Né? No Brasil também, o que eu tive que estudar de matemática. Porque eu nem tinha tanta dificuldade para matemática, mas era falta de interesse mesmo. Eu já sabia, tipo, a partir de um momento que eu não ia trabalhar com nada relacionado à matemática, mas você tem que obrigatoriamente ficar ali estudando aquilo que você sabe que você não gosta, que você sabe que você não vai ter no resto da sua vida, mas você é obrigado. E isso eu acho que vai ter que mudar, né? Eu acho que faz sentido, tipo, ter uma base de algumas matérias, né, matemática inclusive. Todo mundo tem que ter uma base, todo mundo tem que ter uma base de línguas, todo mundo tem que ter uma base de história, geografia. Mas eu acho que em algum momento a coisa talvez fique mais eletiva, e eu acho que a educação emocional vai ter que ter muito mais peso, porque é o que eu vejo a sociedade dando ruim, é exatamente a falta de clareza que as pessoas têm sobre emoções, quais são as emoções que elas têm e o que fazer com essas emoções, como educar para, né, a vida emocional, como surfar as emoções na vida a dois, na sociedade, no trabalho. A maioria das pessoas não tem a menor noção. Você sabe que tem um documento antigo, não sei exatamente quando é, chamado Life Skills, que é um documento, acho que é suíço, eu acho que de Genebra, eu não tenho certeza, mas que fala muito sobre isso. E eu tentei uma vez implantar na escola. Não vai, porque parece que tem assim um amálgama na nota e no desempenho, que quando você entra, por exemplo, se eu vou entrar numa turma e vou fazer um trabalho com eles, a primeira coisa que eles falam, pede para sair, porque não é para nota, porque não interessa. E por mais que você diga, não, gente, isso é super importante, isso é para a vida, que nada, deixa a vida, depois me fala. Então você não tem, né, um programa. Lá na escola a gente tem chama habilidades para a vida. Você desenvolve lá, fala dos sentimentos, fala das emoções, mas ainda assim, fala-se en passant, né? Você precisa realmente, eu concordo com você, eu acho que a base ela é importante porque ela desenvolve habilidades e competências nessas áreas mais específicas, até porque se você não sabe o que é aquilo, você nem vai poder escolher, né? Mas, sim, eu acho que a gente está com um grande comprometimento que ficou assim esgarçado, mas ficou escancarado na pandemia, porque a saúde mental, que a gente está até no meio da saúde mental, Janeiro Branco, né? Como a saúde mental ela tá impactada e como ela é importante e como as pessoas elas lidam com a saúde mental assim, com um monte de roteirinho. Eu fico vendo assim, vai lá na internet, aí tem aqueles influencers, aí eles falam, faz isso, faz aquilo, como se tivesse um padrão. E na verdade a gente sabe que a base está em se conhecer. Aliás, o documento mais bacana que tem, aqueles 4 pilares da educação, que é o relatório Delors, né, que ele fala do aprender a conhecer, aprender a saber, a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Sem essas 4 coisas, não vai. E eu acho que a gente está numa carência muito grande, né? Como é que você vê essa questão da saúde mental aqui? Problemática também, né? A gente também está num momento global, né? Isso não é... Acho que a questão da saúde mental ela é global. Né? A gente está num momento que até questões que são bacanas ou que tem um lado muito bacana como mindfulness, né? Tipo, são usadas
pelo contexto corporativo, para produzir mais. É a mindfulness para a produção. Não é a mindfulness para você ser um indivíduo, um ser humano melhor. É a mindfulness para você voltar à possibilidade de produzir de novo, né? E para você estar ali... Descansa aí. Descansa para produzir, né? E para continuar, tipo, alçando a mais, querendo mais. Essa necessidade de auto-atualização o tempo inteiro, né? Que a gente... Não basta mais, né, você tipo, ir para a escola e depois para a faculdade. Agora você tem que também fazer uma pós-graduação e você tem que fazer tipo, especializações constantes, porque, né, o fluxo de informações e aperfeiçoamento nunca acaba. Né? Não apenas você tem que ser bem-sucedido financeiramente, você tem que ser bem-sucedido, né, nas relações, na família, nas amizades, socialmente, na internet. Isso é uma grande causa de ansiedade, né? Porque é ruim de você conseguir atender essas expectativas. Você é bom, só que você não sabe. Então você vai ter que descobrir como é que você vai ser bom. É impossível, né? A gente está colocando, tipo, quer dizer, foram colocadas por, né, um parâmetro tão alto para o ser humano cumprir, né, que tipo, eu acho que muitas vezes a gente só quer chill, né? A gente só quer existir, né? E tem tanta coisa tanta meta para cumprir, quando no fim a gente só quer tipo, existir às vezes. E a saúde mental, eu acho que ela passa muito por conviver com você, conviver também com quem te faz bem, né? Essa troca, ela é importante. Enfim, eu acho que a gente está falando de um movimento de mundo que está muito estranho, né? Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente tem essa necessidade, a gente também está num mundo super polarizado, né? Trazendo para a gente muito desgaste nas relações, muito enfrentamento, muitas incertezas absolutas, coisa que não existe, né? Mas você não acha que essa polarização do mundo atual ela vem exatamente porque as pessoas não sabem surfar as emoções? Claro. Né? Porque eu vejo muito isso, essa polarização baseada em questões que não são cognitivas. Porque, né, aquela coisa, a gente achava, quando a internet não era tão difundida, que esses conflitos vinham da falta de informação. Agora a gente descobriu que não era falta de informação. As pessoas têm acesso à informação, inclusive de informação de qualidade e informações todas. Mas eu acho que a questão é emocional, né? Ficou para mim, pelo menos, evidente de que existe um incômodo emocional e uma dificuldade em reagir, em identificar, lidar, negociar, né, relações, que criou livramento. A ideia é, eu vou me livrar daquele que me incomoda. Eu não vou aprender com aquele que me incomoda. Eu aprendi, um cara uma vez falou uma coisa que eu amei, eu não sei de onde que ele tirou isso, mas ele falava assim, a gente tem uma cultura greco-romana, né, do inimigo que vem, que você tem que se defender, mas que na verdade o outro é seu mestre. O outro fala de você, o outro fala de como você deve reagir, como você precisa reagir para você mesmo, né? O que ele está dizendo sobre você naquela atitude. Então, essa coisa que a gente está vendo, de que o bom é aquilo que eu acredito, aquilo que eu sei, aquilo que eu penso, aquilo que combina comigo, te tira total experiência de diversidade, né? E de aprender também. E dá essa sensação né, de que o que é ruim eu não quero, eu me livro. Eu me livro de qualquer jeito, matando, eu me livro não convivendo. Fulano tem essa tendência aqui, política, por exemplo, né, que é um grande problema, eu não vou mais conviver com ele, porque, entendeu? Então, assim, está tendo uma coisa tão dura, né? E que eu acho que a gente está conversando sobre uma coisa tão legal, que é assim, a gente precisa um do outro, sim. A gente só chegou aqui porque a gente chegou junto, né? Eu costumo falar isso, né? A gente veio para o mundo, virou homo sapiens, né? Porque a gente não matava um mamute dando uma cacetada, era uma pregada de gente junta, né? Fazendo esforço junto. Quer dizer, os grupos, sim, tiveram, deram a possibilidade da gente estar aqui. E foi pela convivência. E a gente chegou num momento que, tipo, inclusive esse afastamento, né, eu inclusive acho muito legítimo em vários casos, né? Porque fica difícil de conviver. Fica impossível de conviver, né? E alguns, ninguém é obrigada a estar o tempo inteiro procurando a proximidade de uma pessoa que só consegue existir num abuso emocional e psicológico.
né? Às vezes físico, inclusive. Mas o psicológico é o mais... A gente consegue dividir realmente tão bem o físico e o psicológico, né? Porque o abuso psicológico tem efeitos físicos. Né? Isso, tão grave. O corpo, a gente não é um corpo com uma mente separada num balão de gás, né? É tudo junto e misturado. Coisa. Então sim, a gente chegou num momento que isso é tão comum, né? Eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia tem esses casos na família e no seu círculo de pessoas com quem ficou impossível coexistir. Né? Mas eu acho que assim, a aposta sempre tem que ser naquilo de vamos deixar isso de lado, as diferenças para lá e vamos tentar ver no que a gente tem de bom, né? Enfim, eu queria te pedir, né, para a gente voltar para o nosso assunto, a gente vai encerrando. O que você deixaria de dica, né, para a galera que está chegando aqui, né, para as pessoas que estão vindo para as escolas, né, o que você diria assim que seria um padrão ouro, que seria legal, né? Para quem está vindo para a Alemanha ou para Berlim ou... Pode falar todas essas coisas se quiser. Não venha. Não, gente, sejam cientes das dificuldades, né? Tenta pesquisar direitinho quais são as possibilidades de inserção profissional, tenta conversar, né? Ver podcasts de pessoas que estão aqui, tem um monte, né, de entrevistas e dicas legais na internet, de pessoas falando sobre a experiência delas, específicas nos lugares para onde elas se mudam, né? Sejam países europeus, sejam, né, países dentro das Américas ou na Ásia, Oceania, as pessoas, né, sempre vão estar falando sobre as experiências delas no mundo. Tenta prestar atenção e ver se aquilo realmente é fazível, né? Se é uma coisa que vale a pena também você sacrificar, né? Fazer sacrifícios por, né? Acho que às vezes é uma questão disso, né? Quais sacrifícios a gente está disposta a fazer? Né? O que a gente está disposta a deixar para trás? O que a gente está disposta a encarar? Né? Aquilo que a gente falou no início da conversa, é preciso, né, não idealizar tanto, saber que a gente não está se livrando de uma desgraça e indo para uma coisa perfeita. Não, a gente está trocando de problema, né? E a gente tem que estar, ainda mais numa época em que o extremismo de direita também está voltando a crescer aqui. Muito importante você saber qual vai ser né, o que vai estar te esperando aqui e o que você vai encontrar. Né? A sociedade alemã é muito diferente da sociedade brasileira, por exemplo. Contra o migrante, né? Está tendo uma coisa muito forte contra o migrante, contra a pessoa. Isso é uma coisa também importante. E muitos brasileiros que vêm para a Alemanha experienciam essa perda de privilégio, né, em relação ao Brasil. Não só profissional, mas como em sociedade, na maneira como a gente é lido, né? Porque, né, uma coisa que é muito comum é o brasileiro que sai do Brasil e descobre que aqui na Europa eles não são brancos, né? E é a maioria dos brasileiros. A maioria de nós não somos brancos fora do Brasil. Ou na Europa. Na Alemanha eu não sou branco, por exemplo. Eu sou nitidamente não branco. Então também não devo ser. E como isso afeta a nossa inserção social, como as pessoas reagem a gente, o tipo de oportunidades que vai ser dado ou não, como eles consideram, né, o conhecimento europeu como a máxima e tudo que é feito fora da Europa é aquilo lá. Né? Então, a gente vem de, né, universidades que a gente sabe que são ótimas, mas esse reconhecimento não vai estar aqui. Eles não conhecem as nossas universidades aqui. E são ótimas mesmo. Tem até os graus de avaliação, né, da Alemanha, hierarquizando as instituições, né, estrangeiras. E eles vão olhar isso também, mas é diferente você conhecer o renome de uma instituição, saber a qualidade, né, do ensino e daqueles profissionais. É diferente, você vai estar realmente mudando completamente sua realidade. Então é importante você, né, vir sem estar de olhos atados e... Ou seja, pisa no chão. É importante estar aterrado. Tem que estar aterrado. Então é isso, gente. Eu te agradeço muito, foi um papo muito legal.
Se eu tivesse com a galera que trabalha comigo, né, eu falei assim, isso dá muito mais conversa. Tenho certeza que a gente podia fazer mais uns 5 podcasts. Quem sabe, né? De lá para cá a gente consegue fazer por vídeo, mas eu acho que seria muito legal a gente poder continuar essa conversa, né? Uma pessoa tão inteligente, tão sensível, muito bacana, foi muito bom ter conversado com você, passar para você as considerações finais, que você quiser falar. Espero que isso seja útil para alguém que venha ouvir e que isso possa servir de inspiração, né, para a gente estar mais com nós mesmos, se focar mais na nossa saúde mental, inclusive fazer sacrifícios pela nossa saúde mental. Eu acho que vale a pena. Isso aí. O bem comum agradece. Isso aí. Gente, então, obrigada por nos assistir e até o próximo Psicast Vibe. Beijo!